Salve, salve, fiel torcida, tudo bem com vocês? Aqui é Marcinha, de volta pelo canal TV Timão, informações, os bastidores e as movimentações no mercado da bola, especulações, tem notícias, tem uma importante notícia para tratar com vocês a partir de agora. Antes, deixe o seu like no canal, inscreva-se gratuitamente, compartilhe nossos vídeos e ative o sininho de notificações. Vamos conhecer as novidades do Corinthians a partir de agora. Pessoal, de repente a notícia mais importante que saiu nesta quarta-feira foi a aprovação do regime centralizado de execuções. 17-0 foi o placar aí da aprovação. O ato foi julgado e confirmado nesta quarta-feira. A sessão foi realizada no órgão especial do Tribunal de Justiça de São Paulo. O tribunal foi favorável à continuidade do plano de pagamento para a centralização de execuções cíveis junto ao tribunal. A proposta do Corinthians foi pagar cerca de 360 milhões de reais em 10 anos. O documento já havia sido apresentado em fevereiro. O Corinthians detalhou que pretende, ou como pretende, quitar em 10 anos cerca de 367 milhões de reais, de um total da dívida bruta do clube, que gira em torno de 2,4 bilhões. Todas elas contraídas ao longo dos últimos anos. As dívidas serão corrigidas pelo Índice de Preços ao Consumidor, o IPCA, e a meta de quitação de 60% no sexto ano. Mas por que é importante? Porque dentro desse regime, o Corinthians não pode sofrer bloqueios judiciais em suas contas. Entretanto, há credores que tentaram derrubar o projeto com ações em andamento nos últimos meses. No plano, os advogados responsáveis pelo RCE detalham as razões da crise econômica do Corinthians, começando pela discriminação do montante da dívida incluída no regime. Esta é entendida por dívidas relacionadas à Neoquímica Arena, 677 milhões de reais, dívidas tributárias, aproximadamente 817 milhões de reais em encargos não pagos, dívidas cíveis e trabalhistas, cerca de 926 milhões de reais, incluindo passivos com fornecedores, agentes, jogadores e processos judiciais em andamento, sendo 367 milhões listados no RCE. E a partir de agora, o plano já foi homologado pela Justiça. As ações de execução em curso contra o Corinthians ficam suspensas e assim os credores envolvidos no RCE poderão fazer cobranças apenas dentro dos termos previstos pelo plano. Com os pagamentos, as dívidas serão quitadas de forma automática, irrestrita e irrevogável. O projeto estabelece ainda que o meio de pagamento deve ser transferência direta de recursos à conta bancária dos credores ou em conta de um procurador com poderes especiais. Os dados das contas devem ser repassados dentro do prazo de 15 dias após a homologação. Já o início de pagamento se dará a partir de 45 dias após a publicação do plano. Pessoal, importante vitória para o Corinthians, Assim, o clube evita que as dívidas ensejam em bloqueio de verbas para que o Corinthians consiga aquele respiro financeiro para poder investir e continuar crescendo, continuar investindo em seu futebol. E ainda, Pedro Raul pode ser negociado? Presidente do Ceará, quero muito. Será que tem chances? Vamos saber. Pessoal, Pedro Raul, infelizmente, o atacante, não se firmou. Apesar de Corinthians pagar metade do seu salário, ele é um dos destaques do Ceará. Aliás, o presidente do clube tomou uma decisão e disse que quer muito ficar com o jogador. O presidente do Vozão, João Paulo Silva, afirmou que ainda não há conversas em andamento com o Corinthians para a aquisição dos direitos econômicos do atacante em definitivo. Entretanto, se continuar assim, a tendência é que o Ceará faça um esforço para ficar com o jogador em definitivo. Abre aspas. Hoje é um dos principais jogadores do nosso time, mas ainda não conversamos com o Corinthians sobre isso. A gente tem que esperar. Precisa também ter responsabilidade financeira. Eu falo que o mais importante para o Ceará é a gente continuar na Série A, disse o presidente. Ele seguiu. É isso que vai poder fazer com que um planejamento, inclusive para comprar ativos. E o Pedro Raul se inclui nisso. Mas precisamos de mais tempo para saber como vamos terminar a temporada, anunciou o mandatário. Pessoal, o Corinthians emprestou o Pedro Raul ao Ceará até o final desse ano. A mudança foi muito benéfica para o atacante, que já soma 7 gols e 1 assistência.
Só lembrando que Pedro Raul foi emprestado ao Ceará em fevereiro desse ano, ou seja, ele fez mais gols por lá do que no Corinthians. O Corinthians investiu algo em torno de 25 milhões de reais para contratar Pedro Raul para, assim, por fim ao jejum de gols, né, ser uma solução para o ataque. Entretanto, virou mais um problema. E mais, soltou o verbo. Presidente chama Corinthians de golpista. Pessoal, uma situação assim incômoda, chega a ser vexatória, porque a gente vem de muitos e muitos anos de gestões bizarras que terminaram com o Corinthians endividado. Já falei para vocês aí, as dívidas do Corinthians chegaram a 2,4 bilhões de reais. O presidente do Atlético Paranaense deu uma entrevista e soltou o verbo detonou o Corinthians. Isso faz com que todo corintiano, né, sinta constrangido, porque o Corinthians, com a grandeza, com a história, não era para passar por isso, não era para estar nessa situação. Mário Celso Petralha, presidente do Atlético Paranaense, detonou o Corinthians. Abre aspas. Clubes vigaristas compram jogadores e não pagam ninguém, respondeu Cartola. Pessoal, eles já acionaram o Corinthians na justiça, cobrando R$ 12.372.576,08, que seria o montante não pago pelo Corinthians quando do acordo para aquisição de Alex Santana. O acordo seria que o Corinthians pagasse 900 mil euros, cerca de 5,8 milhões de reais. Cada parcela estava prevista para ser quitada em janeiro e fevereiro desse ano. Entretanto, segundo o clube paranaense, a diretoria não honrou o compromisso financeiro. Bom, essa dívida também deve ser realocada no plano ou no regime centralizado de execuções, o RCE. E mais, definido, Corinthians enfrenta Novo Horizontino pela Copa do Brasil. Pessoal, nesta quarta-feira foi realizado mais um sorteio na sede da CBF que definiu os confrontos da terceira fase da Copa do Brasil. Os confrontos são os seguintes: Operário do Paraná e Vasco da Gama, Fluminense contra Aparecidense, Paysandu contra Vitória, Botafogo contra Capital DF, Internacional contra Maracanã no Ceará, Retrô versus Fortaleza, Brusque contra Atlético Paranaense, Ceará enfrenta o Palmeiras, Maringá enfrenta o Atlético Mineiro, Botafogo joga contra o Flamengo, São Paulo enfrenta o Náutico, Cruzeiro enfrenta o Vila Nova, Santos joga contra o CRB, Novo Horizontino contra o Palmeiras, Criciúma versus Bragantino, CSA versus Grêmio. O time que avançar de fase nesta competição, ou na terceira fase, embolsará R$ 2.315.250. O jogo de ida acontece na semana do dia 30 de abril e a volta acontece na semana do dia 21 de maio. E mais uma polêmica: Ronaldo Giovanelli detona a atuação do Corinthians. Pessoal, durante a apresentação do programa Jogo Aberto desta quarta-feira, o ex-goleiro do Timão, Ronaldo Giovanelli, detonou a apatia do Corinthians, principalmente no primeiro tempo. Ronaldo deixou claro que o Timão tinha todas as condições de sair de campo com 3 pontos, mas esbarrou nas escolhas equivocadas e numa postura apática nos 45 minutos iniciais. Ele falou, inclusive, que a reação do Corinthians foi muito tarde. Ainda segundo Ronaldo, com um pouco mais de iniciativa do treinador argentino e uma abordagem mais agressiva, o resultado poderia ser muito diferente. Abre aspas. Que primeiro tempo triste, que time preguiçoso. O Ramon Dias ficou lá, sentado, cochilando, perguntando onde eu estou. E ele viu que estava no jogo. E se ele mexe no time antes, o Corinthians poderia até pensar em virar o jogo. O Carrijo mudou toda a história do jogo, afirmou Ronaldo. E ele seguiu. No primeiro tempo do Corinthians, você tá de brincadeira. Os caras deveriam voltar a pé até o Brasil. E Ramon Dias, você tem que saber o que você quer. Você quer dar uma de Abel Ferreira em falar que o paulista não vale nada? A sua atitude na beira do campo foi vergonhosa. Pelo menos dá dura nos caras, finalizou Ronaldo. Outro jogador muito criticado aí foi o zagueiro Félix Torres, né? Muitos acreditam que ele não tem condições de jogar no Corinthians. Bom, pessoal, e para fechar aqui da nossa parte, foi divulgada a biografia do Memphis Depay nesta quarta-feira.
É uma história de superação de um garoto que, junto com a mãe, foi abandonado 2 vezes, a primeira pelo próprio pai. A primeira delas no início dos anos 90, salvo engano em 94, quando aos 4 anos ele foi abandonado pelo próprio pai, que deixou a mãe e um garotinho, uma criança, à própria sorte. Esse seria um dos motivos pelos quais ele não gosta de ser tratado pelo sobrenome, prefere Memphis. Em seguida, sua mãe foi viver com outro homem, que já tinha 15 filhos. Esse namorado da mãe teria ganho na loteria e abandonado Cora e Memphis, também criança. Ele falou que não se orgulha do seu passado, da sua infância, mas foi uma forma de ele conseguir sobreviver. Palavras do Memphis, Ele falou que chegou até a fazer coisas das quais ele não se orgulha, das quais uma criança não deve passar, incluindo vender produtos ilícitos. E aos 12 anos ele foi descoberto por um dos olheiros de um clube de futebol e passou a atuar no Rotterdam da Holanda. O potencial dele só foi aumentando e daí escalada aí aos grandes clubes do mundo. Memphis hoje tem uma carreira sólida, bem sucedido não apenas no futebol, mas também na música, tem vários empreendimentos, não necessita de grana. E assim, ele falou que preferiu contar principalmente as coisas das quais as pessoas querem se esconder, querem omitir, para deixar o seu documentário o mais real possível. Falando nele, o meio-atacante ainda é dúvida para o derby do próximo sábado. Ele apresentou um trauma aí no tornozelo, não foi a campo na última partida do Corinthians pela Sul-Americana e ficamos sabendo também que um empreendimento aí de esforços da comissão técnica e do departamento médico para que ele esteja em condições de atuar pelo Corinthians no próximo sábado diante do Palmeiras pelo Brasileirão 2025. Galera, nesse nosso encontro ficaremos por aqui. No próximo a gente leva mais informações para vocês. Não se esqueçam, deixe o like no canal, inscreva-se gratuitamente, compartilhe os vídeos e ative o sininho. Alô da Fiel de hoje pro Elias Estevam, Reginaldo Santos, Paulo Afonso e o Paulo Roberto de Jesus Neves. Fique conosco, continue deixando seu comentário, a sua opinião é muito importante para nós, porque aqui é e sempre será Corinthians. Até o próximo vídeo.